costumo dizer que quando eu era pequena tinha uma canção de carnaval que dizia: esse carnaval não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei e você também não brincou. Esse Setembro Amarelo tem que ser diferente. Já passou da hora da gente só falar de saúde mental em setembro, só falar de doenças mentais, de suicídio em setembro. A situação dos transtornos mentais no Brasil e no mundo já é uma epidemia há muito tempo. Então está na hora da gente entender que Setembro Amarelo é o mês inteiro. Então a gente elaborou esse evento justamente para dar largada para muitos e muitos anos de Setembro Amarelo, mas que Setembro Amarelo seja o ano inteiro. Hoje a gente vai começar falando algumas coisinhas sobre o cérebro, funcionamento cerebral e por que tem tanto adoecimento e tanto transtorno mental. Não vale sair desse evento da mesma maneira que vocês entraram. Vocês têm que sair muito melhor, ter conhecimento, ter autoconhecimento, determinação, coragem para assumir desafios e principalmente para você silenciar seus inimigos internos. E a gente começa aqui e agora. Primeira coisa, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do cérebro humano. E eu gosto muito dessa frase: somos bebês se comparados à idade da Terra. Muita gente se arvora em dizer que é normal. Aquela pessoa que fala assim: não, eu não tenho nada, o fulano não tem nada, como se sempre os outros tivessem cérebros disfuncionais. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso cérebro é absolutamente passível de falhas. Eu diria até o seguinte: o normal é ter disfuncionalidades, não muito graves, que impeçam a nossa vivência. Mas nós temos cérebros que ainda dentro da escala da evolução são bebês. E a gente vai ver isso agora. Para vocês terem uma ideia, só o planeta Terra, que é a nossa casa nesse universo, tem 4,5 bilhões de anos. E aí a gente vai ver que nesse 4,5 bilhões de anos, nós somos os últimos a chegar como ser vivo. Nós temos aí mais ou menos o Homo sapiens, não estou nem falando de todos os outros. O Homo sapiens tem aí entre 170 a 300 mil anos. Nós somos os últimos, somos os mais sofisticados, mas na escala da evolução, no reloginho da evolução, a gente está aí no último minuto, eu diria. Se a gente for lembrar que, por exemplo, os dinossauros viveram na Terra e dominaram o ambiente por 160 milhões de anos. E aí eu gosto de lembrar que eu sempre digo que arte e psique se complementam, até porque a arte é uma das grandes expressões do ser humano que os outros animais não têm. Então a gente tem que pensar sempre que a arte nos dá dicas de tudo que acontece com a gente, com o nosso comportamento. E vamos lembrar de Caetano Veloso, que eu adoro, que tem uma seguinte frase naquela música Vaca Profana, que ele diz: de perto ninguém é normal. Mas tem um outro carinha, que não é músico e que a gente já ouviu falar muito, que é o Freud, que diz uma coisa bem parecida: toda pessoa só é normal na média. O que significa isso? Que as pessoas têm uma média que a gente diz assim: olha, a grande maioria apresenta esse tipo de comportamento. Aí tem uma minoria que tem um comportamento totalmente diferente. Então, isso para Freud era o padrão de normalidade. A grande maioria configurava a normalidade. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que padrão de normalidade tem a ver com o funcionamento cerebral de cada um e a gente determina o que é melhor para a gente, o que não é melhor para a gente, dentro, é claro, de valores sociais e de respeito ao próximo e senso ético. Quando eles falam de perto ninguém é normal e todo mundo é normal só na média, eles exatamente falam para a gente o que a ciência começa a constatar e já está constatando há muito tempo e cada vez mais confirma. O que significa isso? Nenhum de nós possui um cérebro perfeito. Pra vocês terem uma ideia, o que seria um cérebro perfeito? Seria um cérebro que produz neurotransmissores em quantidades exatas ou iguais. Então eu teria em todos os circuitos quantidades exatas de serotonina, noradrenalina, dopamina. Isso não é possível, até porque cada região tem uma produção de neurotransmissor
que todos sabem que é o nosso combustível no cérebro, é a gasolina que faz o cérebro se movimentar e executar todas as suas funções. Então, de cara, a gente sabe que não existe esse padrão. E uma outra coisa, os circuitos elétricos do cérebro, que a gente vê aqui nessa imagem, que eu acho linda, os circuitos elétricos do cérebro teriam que ser todos igualmente ativados em todas as regiões. A gente sabe que também isso não ocorre. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência à procrastinação, aqui na região da testa, tá vendo? Seria a fronte, ela teria menos atividade de circuitos e também teria menos produção e liberação de dopamina, que é uma substância da atenção, da concentração. Essas pessoas teriam tendência ao que a gente chama de dispersão, procrastinação e dificuldade de executar tarefas, porque o lobo frontal é esse lobo que é o maestro do cérebro, é ele que coordena tudo. Então, se você tem menos neurotransmissores que deveriam estar aí funcionando, se você tem menos circuitos, ou seja, menos atividade elétrica dentro do cérebro, nessa região, ela funciona menos. Mas tudo é assim. Por exemplo, você não tem um cérebro perfeito, você não tem um cérebro que é bom em tudo. O que é um cérebro bom em tudo? É aquela pessoa que é um gênio na informática, um gênio na habilidade social, um gênio nas artes. Não é possível, exatamente por essa imperfeição do cérebro humano. Então, a gente vê, em geral, por exemplo, um gênio de informática ou engenharia, ele, por um lado, ele apresenta esse super talento, esse super dom, mas, em compensação, ele tem muita dificuldade nos relacionamentos sociais. Por quê? Porque as áreas cerebrais que comandam a parte de cálculos, a parte de tecnologia, é bem diferente das áreas que comandam essa questão da socialização, da interação, da afetividade. E, em geral, um cérebro, quando tem uma região que funciona mais, tem mais atividade, tem um contraponto de outro que funciona menos. Isso é a regra. Quando a gente vai lembrar o filme do Steven Spielberg, Jurassic Park, né? Lembra que os dinossauros, como eu falei no início, habitaram e dominaram o nosso planeta por mais de 160 milhões de anos. E nós, tá? Homo sapiens, a gente está aí em 300 mil. É muito pouco, é muito pouco mesmo. De alguma maneira, a gente tem que entender que o cérebro humano ainda está em lapidação, ainda está em evolução, em muita adaptação. Existem animais que nesse meio tempo sumiram, desapareceram, porque não se adaptaram ao ambiente. Outros, o próprio dinossauro. A partir de mudanças na estrutura da Terra, ele não mais conseguiu sobreviver. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Existe a evolução que a gente chama da evolução biológica, tá? Nossa evolução está apenas começando. O que é evolução biológica? A evolução biológica é que prepara o nosso corpo para sobreviver e para reproduzir. Então, isso aconteceu e acontece em todos os seres vivos. Mas é algo que está muito longe do nosso controle. Em que momento uma espécie começa, por exemplo, a ter uma habilidade que não tinha antes e favorece o seu crescimento? Isso é como se fosse um circuito montado que em algum momento isso vira dentro da evolução para que aquela espécie se prevaleça dessa vantagem biológica para poder estar na Terra, sobreviver e reproduzir. O que acontece com o cérebro humano é que, apesar de sermos bebês dentro da evolução, a gente está tendo uma evolução que a gente não percebe. Nesse exato momento, por exemplo, pode ter humanos que não mais têm o apêndice. Outro dia até andei lendo sobre isso. O apêndice é um pedacinho do intestino grosso que fica aqui, do ladinho, né? Aqui na fossa ilíaca direita, do lado direito, e que quando inflama a gente tem que operar, porque senão você pode fazer uma septicemia. Muito bem, já tem crianças descritas ao redor do mundo que nascem sem o apêndice. O que significa isso? Provavelmente esses seres humanos terão muito menos risco de morrer de septicemia, que seria a consequência de um apêndice supurado. Agora, temos influência sobre isso? Muito pouco. A evolução biológica parece ser algo pré-determinado a acontecer
e favorecer algumas espécies ou desfavorecer outras. No nosso caso, a evolução não visa a perfeição, no caso de nenhuma espécie, tá? Ela visa o quê? Adaptabilidade. Então, para o reino animal, do qual nós fazemos parte também, toda evolução virá para que a gente possa perpetuar a espécie e sobreviver. Só isso. O cérebro elabora um sistema para tornar a vida dos seus ancestrais mais fácil. O circuito detector de erros, sobrevivência e convívio. O que significa isso, gente? Dentro do cérebro humano, e isso é comum com muitos outros animais, mas vamos falar do nosso cérebro humano, existe um circuito que a gente chama circuito do medo, circuito da sobrevivência ou circuito detector de erros. Esse circuito é um circuito que, mesmo que você não perceba, ele rapidamente sabe se tem algo te ameaçando. Então é aquele circuito que você está no escuro de noite em casa e alguma coisa cai ou algum barulho se faz e rapidamente o seu coração dispara, sua pupila dilata para que você possa ver mais no escuro e para que você possa botar sangue para os músculos ou fugir ou enfrentar um possível inimigo. Isso acontece independente do inimigo ser real ou imaginário. Esse circuito talvez seja o circuito mais antigo, que é o circuito que o tempo todo ele está feito uma antena parabólica detectando qualquer coisa que possa ameaçar nossa sobrevivência. E tem um outro circuito que também é o circuito da busca do prazer, que na vivência de nós lá no primórdio da nossa espécie, estava muito relacionada ao prazer sexual e aí garantia a reprodução. Então, evitava que a gente morresse e fazia com que a gente reproduzisse. Por isso que a gente chegou até aqui, apesar de sermos uma espécie, como animais, muito frágeis. Se a gente for olhar, por exemplo, um tigre, um leão ou até mesmo os próprios dinossauros, comparar a gente com esses animais é até ridículo, porque assim, não temos músculos fortes, não temos capacidade de velocidade, de correr, de fugir. Mas aconteceu uma coisa no ser humano que foi muito bacana, que foi o quê? Por ele ter um lobo frontal muito sofisticado, muito novo, e ter a capacidade cognitiva maior, no sentido de buscar soluções, ele pôde produzir um avanço tecnológico que jamais foi visto. Se ele faz bom uso disso, a gente tem que questionar, talvez não, mas o fato que nós evoluímos tecnologicamente de uma forma inimaginável e numa velocidade muito grande, mas nossos cérebros ainda são praticamente os mesmos do homem primitivo. Então, ele está o tempo todo conectado a acionar o circuito de detecção de perigo e reprodução. Quando isso falha, olha que coisa bacana, a gente vai ter o quê? O circuito da sobrevivência é o mesmo circuito do medo. É o que faz a gente fugir de qualquer ameaça. Quando isso fica superativado, a gente vai começar a ter adoecimento desse cérebro que não precisa mais de tanto medo.